Para quem é da área da educação, ou até para quem só ouve falar por aí, siglas como LDB, BNCC, PCNs podem parecer um bicho de sete cabeças, né? Bom, hoje a gente vai decifrar essa sopa de letrinhas e o mais importante, entender como esses documentos definem o que acontece nas salas de aula de todo o Brasil. Pois é, quem está no dia a dia da escola já se acostumou com essa quantidade de siglas. Parece um código secreto, mas a verdade é que com a chave certa tudo se encaixa. E é exatamente essa chave que a gente vai encontrar agora. Olha, para a gente organizar o raciocínio e não se perder, vamos usar uma analogia bem simples que vai nos guiar do começo ao fim. Vamos pensar na construção de uma casa. Cada um desses documentos vai ter um papel bem claro nesse grande projeto. E bom, toda casa, antes de qualquer coisa, precisa de um alicerce forte, de uma fundação. Na educação brasileira, essa fundação tem nome e sobrenome. É a LDB. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, funciona como se fosse o Código de Obras da Educação. Pensa assim, o Código de Obras não vai dizer se a parede da sua sala vai ser azul ou verde, mas ele estabelece as regras que não dá para negociar. É a lei que garante que a Casa da Educação seja construída com segurança e o direito a ela seja de todo mundo. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a LDB define o esqueleto de todo o sistema. Ela organiza as etapas, sabe, da educação infantil até o ensino superior. E também divide as tarefas, dizendo o que é responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios. É a LDB que dá o pode construir e as regras gerais para a obra começar. Ok, a fundação está pronta, o terreno está liberado pela lei. E agora? Bom, agora a gente precisa das plantas, dos projetos. E é aí que entram dois documentos que são obrigatórios, mandatórios mesmo, a BNCC e as DCNs. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é a nossa lista de itens essenciais. Pensa na fiação elétrica e no encanamento. Não importa se a casa é moderna, rústica ou clássica. Ela precisa ter luz e água, certo? A lógica é a mesma. Não importa a escola, todo estudante no Brasil tem o direito de desenvolver um conjunto de aprendizados essenciais. É isso que a BNCC garante. E as DCNs? Bom, as diretrizes curriculares nacionais são como as plantas arquitetônicas de cada parte da casa. Elas detalham a estrutura de um curso ou de uma etapa. Por exemplo, as DCNs do ensino médio vão definir como essa ala da casa deve ser, enquanto as DCNs de um curso superior, tipo enfermagem, detalham as matérias e o que se espera daquela suíte profissional. E é aqui que a gente vê a parceria perfeita entre as duas. De um lado, as DCNs desenham a estrutura do cômodo, definindo o como e o onde. Do outro lado, a BNCC entra para dizer o que é essencial acontecer ali dentro, ou seja, o que precisa ser aprendido. Uma cuida da estrutura e a outra do recheio, do conteúdo fundamental. Beleza, a nossa casa está de pé, a parte elétrica funciona, a água chega nas torneiras. Mas e a decoração? Como a gente deixa esses espaços mais funcionais, mais acolhedores? É aqui que entra o último documento da nossa lista. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, são como aqueles catálogos de decoração, sabe? Eles não são obrigatórios. O catálogo te mostra um sofá lindo, mas ninguém te obriga a comprar aquele sofá específico. Eles estão cheios de ótimas ideias, sugestões de atividades, de abordagens, foram muito importantes e até hoje são uma fonte incrível de inspiração. O grande legado dos PCNs é esse. Mesmo com a chegada da BNCC, que hoje é o documento principal, foram as ideias que vieram com os PCNs que começaram a conversa sobre ensinar por competências. Essa mentalidade influenciou toda uma geração de livros e materiais didáticos que usamos até hoje. Eles continuam sendo um repertório super valioso. Certo, a gente viu cada peça desse quebra-cabeça separadamente. Agora vem a parte legal. Vamos juntar tudo e ver a imagem completa. Entender como essa nossa casa educacional fica finalmente de pé. Então, vamos lá, esse é o nosso mapa da construção. Lá na base de tudo, a LDB, nossa fundação, nossa lei. Acima dela, de forma obrigatória, a BNCC com os itens essenciais e as DCNs com as plantas arquitetônicas, definindo o que tem que ser ensinado. E para dar o toque final, como inspiração, os PCNs, nosso catálogo de ideias. Fica bem claro o que é lei, o que é regra e o que é sugestão. Tá, tudo isso parece fazer sentido na teoria, né? Mas na prática, no mundo real, como é que isso funciona? Vamos imaginar um município que precisa criar o seu próprio currículo escolar. Como é que eles usariam esses documentos todos? O processo seguiria exatamente a lógica da nossa construção. Primeiro, a equipe da Secretaria de Educação pega a LDB, o Código de Obras, para ter certeza que está tudo dentro da lei.
Depois, eles garantem que todas as competências da BNCC, nossos itens essenciais, estão lá. Em seguida, usam as DCNs, as plantas, para estruturar as etapas do ensino. E por fim, eles podem folhear os PCNs, o catálogo, para ter ideias de atividades e projetos. É a engrenagem toda funcionando. No fim das contas, aquela sopa de letrinhas do começo não é só um monte de sigla confusa. Na verdade, ela é um mapa. Um mapa que guia a jornada educacional de cada estudante neste país. E se a gente quisesse resumir tudo numa única ideia, seria esta. A LDB dá a base legal. A BNCC e as DCNs colocam o currículo para funcionar na prática. E os PCNs vêm para enriquecer, para dar ideias. São peças diferentes de uma mesma engrenagem, que precisam trabalhar em sintonia. E com isso, a gente fecha essa análise. Mas fica uma reflexão, voltando para nossa casa. Ter a planta, o terreno e o código de obras garante por si só uma construção de qualidade? Conhecer os documentos é o primeiro passo, fundamental. O próximo, e talvez o maior desafio, é garantir que essa casa seja sólida, acolhedora e justa para cada um dos estudantes do Brasil.